Jair Bolsonaro voltou a agredir e segue o complexo jogo político nacional. Este é o tema do meu comentário desta segunda-feira. Antes, mais uma vez convidando a vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, que se inscrevam aqui. E convide amigos e amigas a fazer o mesmo para que nós possamos estar sempre em contato. O fato é que depois de cerca de 2 meses praticamente calado, ou se esmerando naquilo que ele próprio chama de agenda positiva, o presidente da República, pressionado por um repórter do jornal O Globo, que lhe perguntou a respeito dos sucessivos depósitos bancários na conta de sua esposa feitos pelo tal Queiroz, acusado de operar o esquema de rachadinha do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador, seu filho, Bolsonaro disse que gostaria de encher a boca do repórter de porrada. No melhor estilo Bolsonaro, no melhor estilo do governante que diz respeito às normas democráticas e que não desiste do seu plano de um regime autoritário. O fato é que nos últimos 2 meses e meio, aproximadamente, o jogo político se mexeu bastante. Se mexeu em que sentido? Quando da prisão do Queiroz, Bolsonaro se sentia acuado pelo risco de a qualquer momento virem à tona revelações comprometedoras dos seus filhos e de si mesmo. Acuado com receio de que tais revelações viessem a confirmar o seu envolvimento e da sua família com as milícias. Acuado porque vinha acumulando sucessivas derrotas no Supremo Tribunal Federal e também sucessivas derrotas no Congresso Nacional. Nessas circunstâncias, certamente orientado por aqueles que por trás das cortinas verdadeiramente organizam e tentam fazer funcionar o seu governo a serviço do grande capital financeiro, do rentismo, dos interesses de fora e da elite brasileira comprometida com os interesses de fora, Bolsonaro adotou outro comportamento. Deixou de fazer aquelas entrevistas ridículas na saída para o trabalho no Palácio da Alvorada ou no retorno ao trabalho na Boquinha da Noite. Deixou de comparecer a manifestações organizadas pelas suas milícias digitais por aquele segmento mais extremado da direita fascistoide que o apoia. E acenou com uma bandeira branca ao STF, uma bandeira branca ao Congresso Nacional. Buscou o diálogo com ministros do STF e atraiu para sua base de apoio parlamentares do Centrão, com emendas com cargos tanto oferecidas a deputados como a senadores. Dessa maneira, foi saindo relativamente do isolamento político e, contraditoriamente, se beneficia de algo que ele não queria fazer, de algo que ele fez por imposição do Congresso Nacional, por força da pressão das oposições e da própria sociedade brasileira, que é o auxílio emergencial de R$600. Você se lembra que Bolsonaro não queria auxílio nenhum. Depois admitiu R$200 por mês, até que teve que sancionar a medida provisória convertida em lei pelo Congresso Nacional no último dia de prazo, concedendo os R$600 de auxílio à população absolutamente desprovida de trabalho e colocada pela pandemia em plena indigência. Como esse auxílio atinge milhões de brasileiros, e 70% desses milhões de brasileiros viviam até então com uma renda familiar correspondente a R$3 dia, o auxílio emergencial vem a ser um alívio para as pessoas que se encontravam nessa situação de absoluta precariedade e também para o varejo, para o comércio varejista que passa a vender. Isso contribui para o avanço, a melhoria nas pesquisas da aprovação do governo e do presidente da República. Entretanto,
A pandemia continua se agravando, atingimos mais de 100 mil mortos, significa mais de 100 mil famílias enlutadas em todo o país. Não há sinais de que esse quadro possa se alterar substancialmente no curto prazo, e a crise social, com o agravamento do desemprego, é um elemento a tirar o sono do presidente da República, porque os especialistas, os analistas todos, inclusive analistas do próprio governo, consideram que o desemprego real é muito maior do que está medido pelo IBGE. Aliás, os próprios técnicos do IBGE pensam assim, porque uma parcela expressiva que poderia estar procurando emprego e está desempregada e não procura emprego porque está no auxílio emergencial, mascara a taxa de desemprego. O fato é que o auxílio emergencial deve ir até dezembro no máximo. Isso criará um buraco. Buraco esse que o propalado anúncio do novo Plano Brasil, que o presidente da República deve fazer nesta terça-feira com sua equipe de governo, pretende preencher. É o caso de analisar atentamente. Os primeiros sinais são de que, nesse plano dito emergencial para tirar o país da crise, e eu duvido que tire o país da crise, há acenos importantes. Além do Congresso da STF, as Forças Armadas e o desprestígio das áreas fundamentais de sempre, ou seja, da saúde, da educação, de investimentos em infraestrutura em volume suficiente para reativar atividades industriais e no real socorro concreto, competente às micro, pequenas e médias empresas. Bolsonaro e sua equipe continuam presos aos compromissos fundamentais com o rentismo, com os bancos, com o capital financeiro internacional. Entretanto, ele suspira um pouco, porque, do outro lado, a oposição continua relativamente dispersa e claudica em avançar no sentido de uma plataforma comum que signifique um plano emergencial para superar a crise econômica, social, sanitária e defender o Estado Democrático de Direito, defender a nação. Veremos o que acontecerá nos próximos lances. Grande abraço.